A eletrônica e a forma na qual os seres humanos processam informação tem mudado drasticamente nos últimos anos. Nós temos visto um avanço muito grande ultimamente nas tecnologias e a forma na qual os seres humanos têm feito cada vez mais avanços, não tanto tecnológicos quanto científicos. Cada vez mais, nós nos aproximamos da previsão de Gordon Moore, onde a nossa capacidade de processamento dobra a cada 2 anos e diminui pela metade o preço. Porém, nós temos chegado numa barreira. Temos nos aproximado dessa barreira que será a litografia do transistor de silício. Atualmente, a litografia dos processadores estão por volta ali de 7 nanômetros. Existe uma estimativa pela lei de Gordon Moore que os processadores vão atingir seu limite em cerca de até 5 anos, que é quando a gente vai atingir o limite de 3 a 4 nanômetros. Quando chegarmos no limite da litografia do silício, a única forma de aumentarmos a eficiência dos nossos processadores será através de uma nova tecnologia. E hoje, essa tecnologia nova almejada são os nanotubos de carbono. Os CNT-FETs, transistores de efeito de campo de nanotubos de carbono, podem parecer uma tecnologia nova em ascensão. Porém, não é bem assim. O primeiro CNT-FET foi produzido em 1998. E desde então, a tecnologia tem feito seu caminho nos estudos e artigos que estudam sua praticabilidade e a sua eficiência. Desde a sua primeira interação, diversos modelos de produção e diferentes abordagens sobre como melhorar sua vida útil e sua aplicabilidade foram testados por diversas empresas e pesquisadores. Esse tipo de transistor ainda apresenta diversas dificuldades em sua aplicação e sua produção. Sua formação atômica garante aos CNT-FETs uma série de vantagens em comparação aos MOSFETs. Sendo as principais, uma litografia menor do que é estimado como limite para os MOSFETs de silício, uma condutividade eletrônica de até 20 vezes maior, um consumo de energia menor, uma densidade de corrente até 3 vezes menor, a formação do canal de condução ocorre até 2 vezes mais rápido, uma manipulação das bandas de energia proporcional ao diâmetro do tubo, gerando uma tensão de corte e a criação da zona de depleção com maior controle. O funcionamento dos CNT-FETs se assemelha a diversos aspectos com o MOSFET, apenas mudando sua produção e a característica que está relacionada à eficiência e economia. Dada essa afirmação, o CNT-FET pode ser usado para desempenhar o mesmo papel dos MOSFETs. Os nanotubos de carbono são basicamente átomos de carbono em ligações covalentes dispostas em hexágonos planos manipulados em formato cilíndrico. Em poucas palavras, será como o grafeno, que é uma espécie de folha de ligações carbônicas com a espessura de um átomo. Porém, ao invés de estruturas como uma chapa, será uma estrutura cilíndrica, carbônica, que assume as mesmas propriedades. Os diferentes diâmetros do nanotubo de carbono garantem que o tubo assuma características de um condutor, de um semicondutor com gap energético baixo ou um semicondutor com gap energético moderado, possibilitando diversas aplicações para diversos dispositivos, devido a essa versatilidade apresentada. O primeiro método de produção do CNT-FET foi o método backgated. O método consiste no seguinte: você tem um substrato de silicone e nele são inscritos 2 chapas metálicas que serão os condutores drain e source. A partir disso, foram depositados CNTs de forma aleatória, até que algum fizesse o contato entre os 2 polos. Após a junção dos polos, foi adicionado o dielétrico e, por cima do dielétrico, o terminal de condução do gate. Esse é o método mais arcaico que existe, pois é um método que depende de chance e não é um método muito confiável. No método top-gated, são depositados nanotubos de carbono no substrato de silicone, assim como no método do backgated. Eles são localizados e é apenas separado um dos nanotubos, utilizando o microscópio de tunnelamento. A partir dessa separação, é usada uma tecnologia chamada litografia por feixe de elétrons, onde um feixe de elétron faz uma varredura mudando a estrutura de um determinado substrato, formando um determinado padrão, para escrever no substrato os canais para a fonte e o dreno. Após isso, é depositado o material dielétrico por cima do nanotubo de carbono, agora já conectado aos terminais, terminando o processo com o depósito de um terminal no material dielétrico, que serviria como gate. Em 2008, um novo método surgiu para a produção dos CNT-FETs. Surgiu o Wraparound Gate, porém esse método é extremamente similar ao processo do Top-Gated. Como no processo anterior, serão depositados CNTs em um substrato de silicone, e através da litografia por feixe de elétrons, serão feitos os terminais da fonte e do dreno. O diferencial dele é que torna o transistor mais eficiente que o anterior, pelo fato de que através de um processo industrial chamado Atomic Layer Deposition, ou deposição de camadas atômicas, que irá revestir o centro do CNT com o material dielétrico, como mostrado na figura.
Idealmente, isso irá diminuir a corrente de fuga pelo substrato e ou pelo espaço entre o gate e os terminais, como no top gated. Além disso, irá melhorar a resposta do dispositivo. O Suspended Gate ele é outra forma de fabricação desses dispositivos. Como no Wraparound, o material dielétrico e o gate ele estará envolvido no nanotubo de carbono. Porém, o nanotubo de carbono não estará em contato direto com o substrato de silicone. Com isso, nós temos um ganho em eficiência e um ganho em aplicabilidade. Por quê? O nanotubo não estando em contato com o nosso substrato de silicone, ele não terá tanta corrente de fuga e ele terá melhor eficiência energética, pois ele não terá a influência de outro material que estará encostando nele. O funcionamento dos CNT-FETs se assemelham ao do MOSFET. Ambos têm source, drain e gate. A atual diferença entre eles são os nanotubos de carbono. Quando aplicamos uma tensão no gate, é gerado um campo elétrico que ordena os elétrons do nanotubo, conduzindo corrente entre drain e source a partir do fenômeno da deslocalização eletrônica. Até agora nessa apresentação, nós temos falado diversos pontos positivos e como seria bom a aplicação dos transistores com nanotubos de carbono. Porém, se eles são realmente tão bons, por que eles não estão sendo aplicados em equipamentos eletrônicos hoje em dia? Bem, isso se deve a diversas razões. Primeiramente, é a sua vida útil. Infelizmente, o nanotubo de carbono, quando entra em contato com a atmosfera, a sua vida útil é bem reduzida. Ela varia entre alguns dias e algumas semanas. E isto é um problema muito grande. Por quê? Porque equipamentos eletrônicos não podem ter vidas úteis tão baixas como dias ou semanas. Eles precisam de durabilidade. E existem alguns métodos e alguns processos que estão melhorando a vida útil do nanotubo de carbono. Nós temos desenvolvido alguns métodos, como por exemplo o de passivação do nanotubo de carbono, e esse método envolve envolver o nanotubo de carbono com um filme de um polímero plástico bem fino que ajudará na sua preservação, para que ele não entre em contato com a atmosfera. Com isso, prolongando a sua vida, chegando a alguns meses ou até mesmo um ano ou coisa do tipo. Esses processos e esses estudos têm se tornado cada vez mais promissores e nos aproximando de uma realidade onde esses transistores terão uma vida útil suficiente para equipamentos eletrônicos. Outro problema encontrado que impede a implementação imediata dos CNT-FETs em dispositivos eletrônicos é a sua confiabilidade. Demonstrado em testes efetuados em diversos laboratórios, os nanotubos de carbono têm uma limitação em relação à temperatura de operação e à capacidade energética ou a capacidade de conduzir altos valores de corrente, ocorrendo fenômenos denominados de efeito Joule ou efeito avalanche. Métodos para se esquivar desses fenômenos já foram estipulados, sendo o principal destes o uso de transistores multi-channeled, onde não há apenas um tubo por transistor, e sim diversos tubos. Com o passar do tempo, alguns tubos podem acabar se deteriorando, mas o funcionamento do dispositivo se mantém com as propriedades sutilmente alteradas. Por último, temos o problema do custo de produção e problemas para a construção em massa. Devido ao método de fabricação dos nanotubos, como é feito hoje, se tem diversos empecilhos, pois com os métodos atuais é simplesmente inviável sua produção em massa. Novos métodos para a construção têm sido estudados, mas nenhuma conclusão concreta foi tirada sobre como otimizar a produção desse material. A manipulação de nanotubos tem se provado bem difícil também, apesar de suas características resistivas. Quando em contato com a atmosfera, basta alguns dias para que haja degradação do material. Por fim, vemos que os CNT-FETs são muito superiores aos MOSFETs. Atualmente, muitos estudos estão sendo conduzidos e muitos artigos estão sendo escritos, tudo para que cheguemos na solução para o aprimoramento. Entretanto, ainda há muitas barreiras que essa tecnologia deve ultrapassar para que podemos substituir totalmente os MOSFETs pelos CNT-FETs.